Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos dar início a mais um 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Bom, hoje tivemos aí Bovespa bastante movimentado, subiu, caiu, no final acabou no 0 a 0. Vamos falar qual foram os principais destaques para o dia de hoje. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, vamos lá. Tivemos aí hoje, dia 15 do 12 aí, hoje quinta-feira, né? Vamos dar uma passada como é que fecharam os mercados aqui no Brasil. Pedir para o William compartilhar a tela, por favor. Compartilhando, show de bola. Vamos lá. Ibovespa, trazer aqui para vocês aquele panorama que a gente sempre apresenta, tá, pessoal? Ibovespa fechou aí na casa dos 103.746 mil pontos, né? Com uma alta de 0,20%. Ibovespa abriu em queda, depois voltou a subir, depois caiu novamente, ficou em próxima da sua estabilidade, encerrou o dia aí tentando subir, mas depois no final do pregão a gente teve uma queda muito forte no Ibov que chegou bem próximo aí da sua estabilidade, tá, pessoal? Por outro lado, a gente tem um dólar que fechou positivo, subindo cerca de 0,46%, né, cotado a 5,33. O dólar segue oscilando nessa faixa aí entre 5,40, 5,30, 5,15 ali, né? Mais um dia de alta no dólar, uma alta um pouco mais fraca, podemos dizer assim, né, subindo cerca de 0,46%. Já os DIs futuros, a gente vê os juros futuros de 2026 subindo, né, cerca de 0,55%. O de 2025 caindo, cerca de 0,40%. E o 2024 próximo da sua estabilidade, caindo cerca de 0,07%. A gente vê aí, por exemplo, o mercado de os DIs futuros aí bastante estressado nas últimas semanas. A gente comentou isso aí com vocês, que realmente os riscos políticos aí, a gente está vendo várias notícias sobre a política e sobre essa transição, por exemplo, de um governo para o outro. A gente vê, por exemplo, os juros se estressando bastante, pessoal, nos últimos dias, nas últimas semanas, né? E isso com certeza impacta tanto o nosso Ibovespa, tanto também como, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário. Eu trouxe aqui para vocês aqui alguns gráficos comparando, né? Quando o juro sobe e o IFIX cai, né? Então é muito importante também a gente ficar de olho nos juros futuros que geralmente quando eles ficam estressados aí podem ser pior para os investidores aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Dando continuidade, a gente tem, por exemplo, os índices americanos caíram no dia de hoje, caíram forte, né? O Dow Jones caiu cerca de 2,25%, o S&P caiu 2,49%, a Nasdaq caiu 3,23% no dia de hoje. Os maiores altos a gente tem a Marfrig, que subiu 6,7%, a Cielo subiu 3,49%, a MRV subiu 2,89%, a IRB, né, e a RBR aí que subiu 2,86%. Tivemos outras ações aqui também que tiveram uma variação bem próxima aí dos 2%, 1,5% aí praticamente, né? Destaque para a Petrobras que deu uma respirada, né? Após cair forte também nas últimas semanas. Petrobras aí deu uma recuperada aí e hoje subiu cerca de 2,65%. Já no lado negativo, a gente tem a Gol, que caiu 6,49%, a Braskem, que caiu 4,8%, a CVC, que caiu 4,58%, a Uzi Minas, aí, que caiu 4,2% também. Principais destaques de queda para hoje, tá? Em relação aos ativos que negociaram acima da sua média de 20 períodos, a gente tem a BBAS, né, Banco do Brasil, que negociou 2,92 vezes a sua média de 20, né? Lembrando que BBAS subiu 2,83 e subiu com volume no dia de hoje, né? Negociando 2,92 vezes a sua média de 20. A Arezzo também negociou 2,22, a Marfrig 2,03, a Braskem 1,84 e a Gol 1,7 aí como os principais destaques de negociação para o dia de hoje. Já por outro lado, virando a página, a gente tem o IFIX, que caiu cerca de 0,57%, né? Lembrando que geralmente a gente tá falando muito isso aqui, tá, pessoal? Porque tá acontecendo assim na prática, então é muito importante você ver isso acontecendo. Daqui a pouco a gente vai pro gráfico ali para mostrar novamente para vocês, né? Mas a correlação, por exemplo, que tem, por exemplo, quando os juros sobem, né? Os DIs, até um pouco, os DIs um pouco mais longos ali, como por exemplo 2026, pega 2027, 2028 também. Geralmente quando esses DIs sobem, o IFIX ele tende aí a ter um pouco de correção, né? Ter um pouco de queda. Por quê? Porque a maioria os fundos, o IFIX, na verdade, é o principal benchmark dos fundos de investimento imobiliário. Então, quando se trata de imóveis aí, os juros têm uma correlação negativa muito grande aí. Então, geralmente, quando o juros está baixo, né?
Os ativos ligados a imóveis, como por exemplo, fundos de investimento imobiliário e empresas também ah, que, que são do setor imobiliário, né, elas tendem a ir muito bem, geralmente quando os juros estão baixos. Quando os juros sobem, geralmente esses ativos tendem a ter um desempenho pior. Né? Hoje a gente pode ver, por exemplo, o IFIX caindo cerca de 0,57. Detalhe importante aqui, pessoal, olha quanto caiu o IFIX aí desde lá de novembro, praticamente, quando os juros começaram a se estressar. Né? A gente vê, por exemplo, o IFIX caindo bastante aí. E mais uma vez aí, mais um dia de queda no dia de hoje. Os ETFs, a gente tem um QDEF 11 que subiu 5,26%, o SMAB 11 que subiu 2,98%. As BDR, a gente tem a S1 e a 34 que subiu 31,62% e a M1, a S34 que subiu 24%. E como destaque nas commodities, a gente tem o minério de ferro que subiu 2,14%, a soja que subiu 1,31%, e destaque negativo foi o petróleo Brent que caiu cerca de 1,66%. Dando aquela passada aqui de como foram os mercados no mundo inteiro, olha só como é que foi os principais índices aí dos outros países também, a maioria, o mundo inteiro aí no negativo no dia de hoje, a gente ficou, subiu, né, subiu ali cerca de 0,22%, como a gente pôde olhar, né, só 0,20%, mas lá fora caiu bastante, por exemplo, Estados Unidos caiu, como a gente viu, também os índices europeus também caiu após hoje tivemos aí mais cedo comentado pelo Jada e pelo Felipe aí a questão da taxa de juros, né, tanto na zona do euro, tanto também no Banco da Inglaterra. Né, a gente vê, por exemplo, os bancos centrais subindo os juros, né, o que fez aí o impacto diretamente na variação nessas bolsas. Então o mercado aí praticamente lá fora subiu os juros e aí foi impactado diretamente nas bolsas, como a gente pode observar aí, os principais índices europeus e americanos também caiu no dia de hoje. Já o índice de medo de ganância, a gente tem aí, por exemplo, já no nível 50, neutro praticamente, né? Tava mais otimista, agora caiu para o neutro após a negociação que tivemos hoje, né? Os mercados caíram no mundo inteiro. Então o mercado, esse índice aí de medo de ganância ficou bem próximo do neutro, né? Bem próximo, aí, já caindo já pro medo aqui, né? Então vamos ver como vai ser aí nos próximos pregões. Bom, vamos para o gráfico, né? Trazer aqui para vocês aí a variação do Ibovespa. A gente vê, por exemplo, o Ibov, né? Ainda negociando na sua média de 200 períodos aqui no gráfico semanal, né? Tocou na sua resistência aqui nos 102 mil pontos, né? Fez mínima aqui nessa região. Deixa eu só alterar aqui o tempo gráfico. Tocou ontem, tá, pessoal? Tá formando aí, por exemplo, um padrão de reversão depois de ter tocado aí na casa dos 102 mil pontos, né? E pode ser que possa vir a subir aqui na casa dos 106 mil pontos, né? Que é exatamente essa média de 9. Pode vir aqui também, mas como amanhã é o último dia da semana, vamos ver como é que vai ser. Esse aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? Então, vamos ficar de olho aí nas próximas semanas que o BOV pode vir a fazer um pullback aqui, por exemplo, na casa dos 108 mil pontos, né? Se a gente for observar aqui a média de 200 períodos no gráfico semanal, tá na casa aí do 106, né? 106, 107 mil pontos aí bem próximo. Então vamos ver se ele vai vir a fechar bem próximo dessa média, visto que é um suporte muito forte. Mas a gente ainda tem amanhã aí para ver se realmente ele vai fechar próximo dessa média e quem sabe ter força suficiente para voltar a subir, né? Mas tirando isso, o Ibov segue bastante pessimista até hoje, né? Lembrando que a semana ainda não se encerrou, a gente já tem aí um grande viés já de como pode ser essa semana. Muito difícil, bem provável o Ibov subir 3% e fechar na sua média móvel. Por outro lado, o dólar voltou a negociar acima da sua linha de tendência de alta, tá? Sua LTA, ela tinha perdido aqui, fez um candle de reversão. A gente comentou no nosso Valorama News que se ele rompesse essa máxima, ele poderia voltar a subir, né? Ainda tem essa consolidação aqui na casa dos 5,40. Então vamos ficar de olho aí pro dólar, né? O dólar, visto que pode retomar aí sua tendência de alta também, caso o Ibovespa venha a piorar. Como mostrei para vocês aí o IFIX anteriormente, né? Vem caindo bastante. Aqui está o gráfico semanal, mas alterei aqui para o gráfico diário. A gente vê, por exemplo, uma queda muito forte do IFIX desde lá do início de novembro, né? O novembro iniciou, o IFIX caiu bastante, já caiu cerca de 6%. E se a gente for olhar aí o DI futuro, né? A gente pode ver que desde lá do início de novembro foi quando os DIs começaram a se estressar, começaram a subir, né? A gente vê, por exemplo, o DI subindo, o IFIX e IBOV caindo. E a gente vê, por exemplo, um dólar
um pouco mais estável, continuando estável nesse momento, tá bom? Bom, pessoal, esses então foram os dados que a gente trouxe aqui para vocês, falando um pouco sobre os principais destaques do dia, né? Tivemos apenas as notícias mais relevantes do dia, foi os dados da taxa de juros lá na Europa, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse 10 minutos de economia. Agradeço a participação de vocês. Não deixe de deixar seu like, tá? Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.